Pronto? Ó, então, gente, hoje eu fiz uns slides, aí vocês clicam aí em alguma coisa minha que tem uns slides. Porque eu entrei de 300 lugares diferentes pra ver se dava certo. Mas, hoje a gente vai começar, é a primeira lição da nossa revista nova. Então, a gente terminou a primeira revista, né? E aí a gente falou sobre masculinidade e feminilidade bíblicos, então foram as três últimas aulas a gente falou sobre esses temas, até as novas revistas chegarem. Então, elas chegaram, já estão lá na igreja. A gente conversou com vocês sobre quem quisesse ir lá buscar, podia buscar a sua. Mas então, hoje a gente vai começar na primeira lição da revista nova. Antes da gente começar, a gente está estudando um pouco nessas revistas o Novo Testamento, né? E às vezes a gente pode pensar assim que... O antigo. Hã? O antigo. O Antigo. O Antigo Testamento Novo, errei. O Antigo Testamento. E às vezes a gente pode pensar que as histórias são meio desconexas, né? Ah, mas parece que nada se completa aqui, é tudo uma história meio jogada. E na verdade, não. Tudo na Bíblia tem um sentido e um propósito que aponta para Cristo. E não só aponta para Cristo, mas nos leva até Ele, né? Ajuda a gente a chegar até Ele. Bom dia, Sara. Então, nessa segunda revista, a gente vai continuar estudando um pouquinho do Antigo Testamento. Eu fiz os slides, eu coloquei alguns textos nos slides, textos bíblicos e textos de ler mesmo. E aí eu queria saber se vocês podiam me ajudar na leitura dos slides. Alguém se habilita? Pode ser. A gente vai começar fazendo uma revisãozinha rápida, então. Aí você pode ler pra gente, Ju? Posso. Adão e Eva desobedeceram a Deus no Éden, e com isso o pecado entrou no mundo. Muito tempo depois, Deus chamou Abraão e lhe prometeu uma descendência numerosa e uma terra. Cerca de 500 anos mais tarde, essas promessas se cumpriram com seus descendentes. As 12 tribos de Israel, que sob a liderança de Moisés foram libertas da escravidão no Egito, guiadas pelo deserto e, com Josué, entraram e possuíram a terra de Canaã. Com a morte de Josué, o povo foi comandado por juízes e depois reis, como Saul, Davi e Salomão. No tempo desses três reis, o reino estava unido, mas tudo mudou depois que o Roboão, filho de Salomão, provocou uma grande crise que resultou em um reino dividido. Tá, obrigada. Então, um pouco dessas histórias a gente viu na primeira revista. Então, a gente viu sobre Adão e Eva, que foram o primeiro casal que Deus criou, né? E como o pecado entrou no mundo e como o pecado atrapalha o nosso relacionamento com Deus, né? E aí depois a gente foi vendo, a gente viu a história de Abraão, Moisés, e como tudo isso tinha um plano na história de redenção de Deus, né? Na história de redenção que Deus fez para nos libertar do pecado. E aí, enfim, e então vieram os reis, e aí a gente viu que estudou um pouquinho, né, desses reis. Não lembro se a gente chegou a estudar todos, né? Acho que não, mas a gente viu alguns panoramas, assim, de como foi esse tempo do reinado em Israel. E aí, depois de Salomão, Roboão, acontece uma crise e o reino, então, se divide em Reino do Norte e Reino do Sul. Aí eu coloquei uns reis aí, gente, mas são imagens meramente ilustrativas. Não é a foto deles, tá? Mas é só pra gente ter uma ideia, assim. Mas essa história dos reis, a gente pode ler, e eu aconselho vocês a ler, no livro de Segundo Reis. A Bia, pensei que era. Não sei, talvez, né? No livro de Segundo Reis tem a história de alguns desses reis. E é muito interessante ler. Porque, assim, cada rei tem uma história diferente, cada rei tem uma característica diferente, cada rei tem uma morte diferente, andou de um jeito diferente, e a Bíblia nos conta a história de cada um desses reis. E é muito interessante ver, assim, como que reis que andavam com o Senhor eram bem-sucedidos e reis maus que andavam em caminhos, né, ruins, eles terminavam de forma trágica, assim, muitas vezes com mortes trágicas também.
E então aí o reino se divide em Reino do Norte e Reino do Sul. Então 10 tribos formam o Reino do Norte e outras 2 o Reino do Sul. O Reino do Sul passou a ser chamado de Judá. Mas eu aconselho vocês a lerem depois o livro de 2 Reis e observarem com mais detalhes a história desses reis. Então tinham reis bons e tinham reis maus. Reis que andavam segundo a orientação de Deus, que buscavam conselho em Deus, e reis que idolatravam outros deuses, praticavam prostituição, faziam muitas coisas ruins e acabavam com isso destruindo o reino. E aí a gente entra na nossa segunda revista. A nossa segunda revista, que a gente vai começar hoje, ela fala um pouquinho sobre os profetas. Então ela vai contar como que esses profetas, no tempo dos reis, eles comunicavam a vontade do Senhor. Então, o povo naquela época, eles tinham lideranças muito ruins, porque reis ruins faziam o povo pecar e se afastar de Deus. Então, Deus sempre enviava profetas que para falar no seu nome, né, para lembrar a aliança que ele tinha feito com esse povo, né? E aí, o profeta que a gente vai estudar hoje é o profeta Joel. E aí, Paulinha, você pode ler pra gente? Posso. A maioria dos líderes faziam o que era mal perante o Senhor. Diante disso, Deus levantou os profetas para comunicar sua vontade ao povo. Os profetas que estudaremos nessa revista exerceram seu ministério antes e durante a queda dos 2 reinos. Por isso são chamados pré-exílicos e exílicos. O reino do norte foi tomado pelos assírios e do sul pelos babilônicos. Joel é o primeiro profeta que vamos estudar. Ele não data sua profecia, nem a escritura menciona seu ministério em outro lugar. Não há informações sobre ele ou a época em que ele viveu. Alguns estudiosos acreditam que ele profetizou cerca de 830 a.C. Tá, obrigada, Paulinho. Então é isso. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre alguns temas importantes que a gente encontra no livro de Joel. O primeiro deles, então, a aliança. E aí a gente vai entender um pouquinho o que Joel falava e qual que era a mensagem que ele queria trazer para o povo. Vamos abrir lá em Gênesis 12, 1. Júlia, você pode abrir em Deuteronômio? Posso, peraí. E o Vinícius pode abrir em 2 Samuel? Sim. Tá. Então eu vou ler o primeiro texto, que é Gênesis. Gênesis 12, de 1 a 3. Fala assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Peraí. Posso ir? Pode. E Moisés disse ao povo: Hoje vou deixar que vocês escolham se querem bênção ou maldição. Se vocês vocês receberão a bênção se obedecerem às leis do Senhor, nosso Deus, que estou dando a vocês hoje. Ou receberão a maldição, se não obedecerem às suas leis, mas rejeitarem os mandamentos que eu lhes estou dando hoje e adorarem outros deuses que vocês não conheciam. Tá. Vinícius? Eu serei seu pai e ele será meu filho. Se ele pecar, eu o corrigirei e disciplinarei com a vara, como qualquer outro pai faria. Contudo, não retirarei dele meu favor, como o retirei de Saul, quando removi do seu caminho. Sua casa e seu reino continuarão para sempre diante de mim, e seu trono será estabelecido para sempre. Tá. Então, no primeiro texto que a gente leu, que eu li, né, em Gênesis,
Deus faz uma aliança com Abraão. Então ele fala: olha, de ti farei uma grande nação, e por conta da tua família, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então essa é a primeira aliança que Deus faz com esse povo, que depois a família de Abraão vai se tornar as 12 tribos de Israel, né? Vai se tornar o povo de Israel. Então Deus faz uma aliança com esse povo. Depois, em Deuteronômio, quando a família de Abraão já cresceu e já se tornou esse reino grande, né? Deus reafirma sua aliança. Ele fala: olha, se vocês observarem as minhas leis, se vocês me obedecerem, vocês terão bênçãos. Agora, se vocês andarem por caminhos maus, eu trarei sobre vocês maldição. Então, Deus reafirma essa aliança, lembrando o povo que eles tinham um compromisso com o Senhor, né? E que se eles andassem nesse compromisso, eles iam usufruir das bênçãos que Deus tinha para eles. E aí, depois, lá em 2 Samuel, Deus fala com Davi, e aí ele fala sobre um reino eterno, né? Ele fala: olha, eu te daria um reino que não é desse mundo, então eu te daria um reino eterno, né? E aí ele fala sobre a nossa vida depois da morte, né? Sobre a nossa vida com Deus. Então a gente vê nesses 3 textos que Deus faz uma aliança com o seu povo. No livro de Joel, a gente não vê, né, nenhuma vez a palavra aliança sendo falada, mas está claro aqui que o povo quebrou a aliança com Deus. O povo já não ouvia mais a voz de Deus, o povo tinha se esquecido completamente da aliança. E com isso, o povo não conseguia falar para as outras nações de quem era Deus, né? Então eles envergonhavam o evangelho, né, digamos assim, porque eles não viviam aquilo, as bênçãos que Deus tinha para eles, né? Então eles acabavam, em vez de falar de Deus para as outras nações e contar o que Deus tinha feito para eles, tirado eles da terra do Egito e andado com eles e provido coisas para eles durante todo esse tempo, não, eles entravam nas terras e adoravam os deuses daquele povo e se esqueciam da aliança que eles tinham feito com Deus. Então Joel, ele é um profeta que ele vem para lembrar dessa aliança e avisar o povo e avisar o povo, né, de que o pecado tem consequências graves e que eles não poderiam experimentar bênçãos de Deus enquanto eles não se lembrassem da aliança e do compromisso que eles tinham com o Senhor. Um outro tema importante: arrependimento, que Joel fala bastante. Ele chama o povo ao arrependimento. Então, lá em Joel 2,13, Jonatas, você pode ler pra gente? Sim. Joel 2,13. Isso. Não rasguem as roupas em sinal de tristeza. Rasguem o coração. Voltem para o Senhor, seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Está sempre pronto a voltar atrás e não castigar. Isso aí, esse texto é muito bonito, né? E aí, Joel chama o povo ao arrependimento. Ele fala: olha, vocês precisam se arrepender dos pecados, vocês precisam se voltar para o Senhor, porque o Senhor é bom, misericordioso e compassivo. Então, Deus não tem a intenção de castigar o povo, porque ele criou esse povo e ele tem um plano para esse povo, né? Só que... E aí ele manda os profetas para lembrar o povo da aliança que eles tinham com Deus e se voltar para ele. Ô, Carol, Oi, pode falar. é muito legal isso que você falou, porque é justamente isso, sabe? Tipo, a gente tem o conhecimento da aliança e essa parte do arrependimento está puramente ligada a essa aliança. Então, assim, se Deus já deixou muito claro, e a gente comentou isso na revista anterior também, lá em Deuteronômio ele fala, né? Acho que Deuteronômio 29, se eu não me engano, posso estar errado com relação ao capítulo. Mas ele fala das bênçãos que o povo iria receber se eles fossem obedientes aos mandamentos de Deus, e também as maldições que iriam acontecer se o povo fosse desobediente a, aos mandamentos de Deus. Então, assim, entender o que é a aliança, e no caso, essa aliança da parte de Deus, é muito interessante, né? Porque, assim,
Normalmente, quando você faz uma aliança, um acordo, a gente vê nesses filmes, né? Tipo, medieval, assim, uma aliança entre dois reinos. Então, vai casar o filho de um com a filha do outro e assim eles vão ter paz. É, Toda aliança ela é baseada numa confiança de que o outro não vai quebrar. Então, assim, você não, basicamente, né? Você não vai casar com alguém que você sabe que vai te trair, basicamente. Você tem a confiança de que a outra pessoa com quem você está firmando aquela aliança, aquele acordo, né, vai estar disposta a cumprir. Só que Deus, ele é tão maravilhoso que ele faz uma aliança com a gente mesmo sabendo que a gente vai descumprir, mesmo sabendo que a gente vai pecar. E isso mostra pra gente o tamanho do amor dele, né? E também mostra pra gente como é importante, e a gente vê na Bíblia toda, e eu acredito que você vai falar mais sobre aqui, né? Mas como é importante o arrependimento, como Deus ele está disposto a nos amar e a nos perdoar. E isso é algo essencial, assim. A gente não pode buscar sempre pecar, tipo, vou pecar, não tem problema pecar porque eu sei que Deus vai me perdoar. Não, isso não é um coração de alguém que está disposto a viver uma aliança. Não é o coração de alguém que está firme no compromisso, no relacionamento com Deus, né? É um, tipo, da mesma forma pensar que num casamento, vou trair meu esposo ou minha esposa porque eu sei que ele vai me perdoar. Tipo, isso é algo impensável, é absurdo. Então, a gente tem que buscar entender que Deus não quer que a gente peque, a gente tem que buscar não pecar, mas se a gente pecar, a gente tem que buscar esse arrependimento. Sim. É só uma coisa breve. Isso que o Jonatas falou é bem importante mesmo. Tipo, essa noção de que a gente é imperfeito nos ajuda a viver sem um peso de uma justiça própria, assim, porque quando a gente, sei lá, fica pensando que a gente pode ser perfeito por nós mesmos e tudo mais, a gente acaba, sabe, caindo num poço de, sei lá, muitos sentimentos negativos e tudo mais que a gente vê que a gente não consegue. Mas isso, mas ter a noção de que a gente é imperfeito também não é uma justificativa pra gente falar, eu sou imperfeito mesmo, então eu vou viver dessa forma e tudo mais. Tipo, de uma forma assim, metafórica, porque eu gosto de usar metáforas, se a gente. Ah, não consegui pensar em uma metáfora boa, enfim. Mas eu tava pensando assim, mas daí eu vi que não ia dar certo. Então eu preciso de mais tempo pra isso. Mas nos ajuda então a perceber esse tipo de coisa, perceber que a gente depende de Deus para poder ser bom e tudo mais. Nos mostra a importância do arrependimento, nos livra do peso dessa justiça própria, mas não pode ser de forma alguma uma justificativa pra gente ficar pra gente permanecer nesse lamaçal de pecado. Sim. Então, os dois falaram um pouco sobre arrependimento, né? E aí eu pergunto pra vocês, qual a diferença entre arrependimento e remorso? E aí eu queria que vocês colocassem nos comentários, o que vocês acham que é diferente? Será que tem diferença entre arrependimento e remorso? Você pode me lembrar, porque eu esqueci. O que é remorso? Que eu tô confundindo com outra palavra. Mas aí vai dar resposta, né? Ah, tá. Não, ó, para eu dizer assim, é, sem explicar muito, vou tentar. Remorso, assim como arrependimento, é um sentimento que você tem depois que você faz alguma coisa errada. Tá, Bem, eu acho que eu sei. Não sei se Obrigada. ajudou muito.
E aí, gente, pode falar também, se vocês preferirem, em vez de Pode digitar. falar no microfone ou ir digitando, vocês sabem. Pode chutar, não tem problema, não. Eu vou dar uma dica para vocês, que talvez ajude. Quando a gente fez aquela gincana do livro de Mateus, a gente comentou sobre isso, quando a gente falou de Jesus indo para ser pregado na cruz, certo? E é um exemplo que é sempre usado nesse tema, que é muito bom, que são as reações de Pedro e de Judas, quando eles fazem algo que machuca Jesus, basicamente, né? Judas, ele entrega Jesus para ser preso e Pedro nega Jesus. Um tem um arrependimento e o outro tem remorso. Aí agora eu gostaria que vocês comentassem, assim. Eu não sei, tipo, o que eu penso é que eu imagino assim, o remorso é um sentimento assim que você tá arrependido, mas é só um sentimento. E eu imagino, tipo, o arrependimento como um recomeço, sabe? Porque Deus, ele não cansa o nosso recomeço, se ele é sincero e ele tá disposto, ele quer que a gente volte a ele. Só que eu acho que o arrependimento, você realmente, com o seu coração aberto e com a sinceridade, você recomeça. Então, tudo no passado ficou no passado, então não tem muito esse sentimento de remorso, eu diria, porque eu acho que quando ele morreu na cruz, ele perdoou nossos pecados. Então, quando a gente tem um arrependimento diante dele, acho que toda a situação muda. E tipo, não tem nada comparável ao arrependimento diante a Deus e um sentimento pequeno, tipo remorso, sabe? Eu não sei se estou falando errado, mas me corrija. Não, é isso aí mesmo. É isso aí. O arrependimento, ele é uma tristeza que o Espírito Santo produz em nosso coração porque a gente magoou a Deus. Então, assim, quando a gente faz uma coisa que a gente sabe que desagrada o coração de Deus e a gente sente o coração pesado, e isso nos leva ao arrependimento e ao perdão. Então, isso é muito importante no arrependimento, que o arrependimento, ele traz restauração para nós. Então, a gente entende que a gente errou, a gente entende que a gente fez uma coisa que era contra a vontade de Deus. O Espírito Santo nos convence desse pecado, então a gente ora pedindo perdão do Senhor e recebe esse perdão. Isso é arrependimento. Isso, e o arrependimento gera restauração. Agora, o remorso, ele é só uma culpa por algo que você fez errado. Então, assim, você se sente triste, mas você se sente, assim, culpado. E normalmente, assim, por conta das consequências. Então, você faz uma coisa que deu errado, e aí isso gera consequências ruins, e você pensa, poxa, eu tô triste por causa das consequências. Se não tivesse essas consequências, talvez eu não me sentiria mal. Se ninguém tivesse descoberto o que eu fiz de errado, tava tudo bem, mas como descobriram e agora eu tenho que sofrer as consequências disso, eu tô triste por conta disso. Então isso é um remorso. O remorso, ele gera a culpa, né? Ele não vai trazer arrependimento verdadeiro para o nosso coração. Ele vai trazer só culpa e aí essa culpa foi o que o Jonatas comentou. Você quer falar um pouco, Jonatas, sobre isso? Jesus e É, Judas? Tinha falado? basicamente, Judas, ele traz Jesus, né? E aí, quando ele percebe o que ele tinha feito, ele basicamente joga fora o dinheiro Da que traição, né? ele vendeu para traição e depois ele vai e se enforca. Então, tipo, ele é como se ele pensasse: nossa, eu estou muito triste porque a consequência do que eu fiz foi ruim. E ele não tem esperança nenhuma. E Pedro, por outro lado, ele nega Jesus. Jesus fala: ó, você vai me trair. E ele fala: não, de forma nenhuma, eu estou disposto a morrer por você. Aí ele vai lá, nega Jesus 3 vezes. E quando ele percebe o que ele fez, ele chora amargamente e se arrepende. Ah, e futuramente a gente vai ver, né, que Jesus chega para ele e numa conversa em João, no último capítulo de João, a gente vai ver que Jesus ele traz Pedro de volta, porque Pedro ele se sentiu tão mal que basicamente ele achou que não tem mais o que fazer, vou voltar para minha vida normal, vou voltar a ser pescador. Então Jesus ele é como se ele estivesse trazendo Pedro de volta, né, para poder fazer parte desse ministério, dessa missão, que era algo que Jesus planejou para ele. Então, assim,
O arrependimento, é igual a Júlia comentou também, né? É algo quando você percebe o seu pecado, você sabe que isso é algo ruim diante de Deus, e você percebe que esse é o maior problema. Não são simplesmente as consequências do seu pecado, mas é o fato de você ter feito algo que desagradou a Deus, que é o problema. E então você se arrepende e busca mudar de atitude. Enquanto que o remorso ele é só um sentimento de culpa, mas que não necessariamente ele vai te fazer querer mudar de atitude. E o que Deus deseja de nós é o arrependimento, é uma mudança de coração, uma mudança de atitude. É algo que a gente tem que abandonar aquilo que a gente faz, que não agrada a Deus, e buscar se aproximar dele. Isso aí. Ô, Carol, Oi, pode falar. o remorso, você pode pensar, não sei, seria o Espírito Santo ou muitas vezes sua consciência, não sei, que você comentou e eu fiquei meio confusa. Na verdade, o arrependimento é que é o Espírito Santo que gera em nós. O remorso não. O remorso é algo do nosso coração pecaminoso mesmo. Então, é assim, por conta das consequências ruins, eu me sinto mal. Mas não é um sentimento gerado pelo Espírito Santo de Deus, que o arrependimento é um sentimento gerado pelo Espírito Santo. O remorso é um sentimento gerado pelo nosso coração pecaminoso. Entendi. Tipo, o arrependimento, ele seria o Espírito Santo nos convencendo do pecado. Sim. E entendi. Obrigada. E aí, isso que o Jantas falou é muito importante também, que o arrependimento, ele gera transformação. Então, você entende que você fez uma coisa ruim e você não quer fazer de novo. Mesmo que você faça e caia nesse pecado, é uma coisa que você não queria fazer, é uma coisa que você luta contra isso, sabe? Então, assim, se eu sou mentiroso, eu entendo que a mentira é ruim, é pecado, eu luto contra a mentira. Isso é uma coisa que faz parte do meu dia. Eu costumo contar mentira sem perceber, mas é uma coisa que eu vou lutar contra, porque eu entendo que é uma coisa ruim. Agora, o remorso, não. O remorso eu faço e, assim, desde que não tenha consequências, eu vou fazendo. Até o momento que alguma consequência ruim me faz ficar triste por conta daquilo. E aí o texto de 2 Coríntios 7:10, ele vai falar, é um texto muito legal, um versículo que eu gosto muito, que fala assim, ó, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, é o que a gente estava falando no caso de Judas, né? Esse texto é bem claro, ele fala assim, quando a tristeza, ela provém de Deus, ela provém do Senhor, ela gera arrependimento que nos traz salvação. Isso é para a vida, né? Agora, e que a ninguém traz pesar. Então, é aquela coisa assim, uma vez que você se arrependeu e pediu perdão pelo seu pecado, você não fica mais se remoendo com aquilo, sabe? Mas você se sente livre, liberto daquilo. Agora não, a tristeza do mundo produz a morte, que foi o que aconteceu com Judas. Judas traiu Jesus e quando ele se deu conta da proporção do que ele tinha feito, de que uma atitude dele levou à morte de alguém, ele se sentiu culpado. E aí ele joga as moedas fora e vai lá e se mata. Então isso produz a morte. Agora o arrependimento não, o arrependimento produz vida em nós. E aí, continuando, um outro tema importante em Joel é a esperança para o futuro. Então, Joel, primeiro ele fala da aliança que as pessoas, que o povo tinha com Deus. Então, ele fala para o povo, olha, vocês têm uma aliança com o Senhor, vocês precisam se lembrar de quem vocês são e do porquê vocês foram criados. Depois ele chama o povo ao arrependimento. Olha, se vocês se arrependerem e buscarem o Senhor é bom, é compassivo, é misericordioso, ele vai perdoar e vocês podem voltar a experimentar bênçãos de Deus na vida de vocês. E aí depois ele dá uma esperança para o futuro. E aí ele fala do cumprimento das promessas de Deus, né? E aí, Júlia, você pode ler Joel 2, do 28 ao 32. E a Paulinha lê Romanos 10, de 12 a 13. Peraí, é Joel o quê? Ah, acabei de ver, peraí. Joel 2, 28 a 32.
E a Paulinha é o de baixo. Romanos 10, 12 e 13. Quer que eu comece ou espero? Pode começar. O Senhor diz ao seu povo: depois disso, eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão e os moços terão visões. Até sobre os escravos e as escravas eu derramarei o meu espírito naqueles dias. Farei com que apareçam coisas espantosas no céu e na terra. Haverá sangue e fogo e nuvens de fumaça. Opa, continua. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Então todo aquele que pedir a ajuda do Senhor será salvo, pois o Senhor prometeu que todos os que não tiverem sido destruídos estarão no monte Sião, em Jerusalém. Aquele que o Senhor escolheu serão salvos. Tá, Posso ler? pode. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não-judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que podem a sua ajuda. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Tá, então esses textos, eles vão mostrar que agora o Espírito Santo de Deus habita em todo aquele que crê em Deus. Então não é mais aquela nação, não é mais só a nação de Israel que tem uma aliança com o seu povo, mas Deus faz uma aliança com todo aquele que crê nele. Então, a vinda de Jesus cumpre essa promessa. Então, havia a promessa da aliança de abençoar todos os povos da terra. Lembra lá com Abraão? Então, quando Jesus vem, ele está cumprindo essa promessa de que a aliança seria feita com todos os povos da terra. Porque por meio de Jesus Cristo, a gente tem acesso a Deus. Então, a gente passa a ser... Lembra do texto lá? Porque a gente foi adotado como filhos amados. Então, assim, essa adoção do Senhor a nós, porque inicialmente ele tinha um povo escolhido, que era o povo de Israel, uma nação específica. Agora não mais. Agora, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que o buscar com sinceridade no coração será salvo. Então, essa é a promessa que Joel traz. Que é uma esperança, né? De que as promessas de Deus se cumprem na vida daqueles que creem. E aí, já estamos terminando, mas para a gente refletir, então. No passado, Deus usava profetas para falar. Então, quando o povo estava desobedecendo e andando por caminhos maus, ele usava profetas que iam lá e falavam em nome de Deus, coisas que Deus queria que eles falassem, né? Hoje, a gente tem a Bíblia, que é a mensagem de Deus para a nossa vida. Então, eu costumo falar que a Bíblia é um manual de instruções para a nossa vida, porque ela conta como a gente foi criado, ela conta que a gente tem um propósito, ela conta quem nos criou, ela dá atributos desse ser que nos criou, então ela dá atributos de Deus para que a gente aprenda sobre ele. Ela nos ensina, se a gente for ler provérbios, salmos, provérbios, ela nos ensina a ter um caminho de felicidade e como que a gente pode fazer isso. E ela nos ensina sobre o nosso chamado, o nosso propósito. Então, hoje, Deus fala por meio da Bíblia, por meio da palavra dele. Por isso que é tão importante a gente ler a Bíblia e buscar conhecer o Senhor. Porque é por meio da palavra dele que ele fala com a gente. E o chamado arrependimento também é para nós. Então, a gente falou primeiro da aliança. A aliança, Deus faz conosco também. A aliança, Deus faz com aqueles que creem em Jesus, que aceitaram Jesus como seu Salvador, que creem nele. Então, uma pergunta para nós, né? Você tem essa aliança com o Senhor? Você fez essa aliança com Deus? Você crê em Jesus como seu Salvador? E aí, a partir disso, o que a gente tem feito, né? Será que a gente tem conhecido mais desse Deus? Será que a gente tem buscado ouvir a voz dele, a vontade dele? Porque à medida que a gente lê a Bíblia, a gente vai entendendo o quão grave é o nosso pecado, o quão grave a gente vai começando a perceber, assim,
quem é Deus, o quanto ele é santo e o quanto nós somos pecadores. E aí, à medida que a gente vai lendo, à medida que a gente vai tendo comunhão verdadeira com Deus, a gente vai conhecendo mais também a nós mesmos e nos relacionando melhor com as pessoas. Mas essa é uma coisa que a gente sempre fala aqui para vocês. Não adianta a gente vir aqui e falar coisas sobre Deus, né? Mas simplesmente isso. Não adianta a gente ter só conhecimento de Deus, mas a gente precisa ter relacionamento com Deus. A Júlia falou de Josias, o rei, aquele que fez uma reforma. Você tá falando? Sim, aí eu lembrei que foi por causa dos mandamentos, né? Que ele achou. E aí teve uma grande reforma, porque foi um recomeço. E aí foi para lembrar, sei lá, a importância de sempre estar lendo a palavra. Só isso mesmo que eu lembrei. E sabe quantos anos Josias tinha quando ele encontrou o livro a Bíblia e fez essa reforma? 12 30 e anos. pouco? 12? Nossa. 12 anos. Eu sei que ele começou muito novo, né? Tipo, uns 9 anos. É que assim, eles tinham um tutor, né? Não era bem ele que reinava, tinha um tutor que ajudava e tal. Mas quando eles acham a Bíblia, né, o livro do Senhor, e aí eles percebem que eles estavam andando completamente diferente, ele fala: não, a gente precisa mudar, a gente precisa fazer uma reforma e voltar a adorar o Senhor, né? E ele tinha apenas 12 anos. Então, essa também é uma história. Por isso que eu falei, pra gente ler as histórias dos reis, né, no livro de Segunda Reis, porque tem histórias muito interessantes, assim, como a de Josias, por exemplo, que foi um menino que com 12 anos já tomou uma decisão sábia, que foi a de quebrar os ídolos e falar: não, a gente tá fazendo errado, a gente precisa adorar a Deus. E isso acontece por causa da leitura da palavra de Deus. Então, assim, a Bíblia, ela é um livro que transforma o nosso coração e a nossa mente. E a gente precisa ler ela e deixar ser moldado por Deus por meio dela, sabe? Então, conforme a gente está lendo e sendo moldado por Deus, as nossas atitudes vão mudando. E tem também como o Espírito Santo ser apagado de dentro de nós. A Bíblia fala um pouquinho sobre isso. Quando a gente deixa de ler a Bíblia e deixa de orar, o Espírito Santo fica apagado. Não é que a gente perde a salvação, porque a gente não perde. Mas o Espírito Santo fica apagado dentro de nós. E a gente começa a pecar e começa assim a não se importar tanto, sabe? Ah, eu fiz isso, mas assim, não é tão importante. E a gente passa a esquecer de Deus, sabe? Esquecer do nosso propósito em Deus. E é isso que estava acontecendo com o povo. Eles eram um povo escolhido, eles tinham uma aliança com Deus, eles já tinham experimentado muitas bênçãos de Deus, só que aí quando eles começam a se distanciar de Deus e começam a fazer coisas assim, horríveis, sabe? Então você fala: poxa, como que esse povo que foi escolhido de Deus pode fazer uma coisa tão terrível, como por exemplo, oferecer crianças em sacrifício, sabe? Fazer um templo de prostituição onde eles falavam que era para cultuar deuses. Então, na verdade, isso é o que a gente é capaz de fazer, se a gente deixa o pecado tomar conta do nosso coração. Muitas vezes, lendo os livros do Antigo Testamento, a gente vai ver como que o povo era teimoso, cabeça dura e desobediente. E aí, lendo, a gente fala: poxa, esse sou eu, né? Eu sou teimoso, eu sou cabeça dura, eu sou desobediente, porque eu sei quem eu sou, eu sei por que eu fui criado, eu sei que Deus tem um plano para minha vida. Só que muitas vezes eu vou fazendo as coisas como se eu mesma fosse dona dos, sabe, das minhas decisões, da minha vida, sem pedir, sem orar, sem buscar a direção do Senhor para fazer as coisas, sem entender que Ele tem um propósito para mim. A Bia falou: mas o controle está desconectado. O Will usou uma coisa uma vez, uma ilustração, que ele falou do videogame, que a gente tá jogando videogame e a gente acha que a gente tá no controle, tipo, controlando o bichinho lá. Mas, na verdade, o controle tá fora, tá, tipo, desligado. Então, na verdade, quem tá controlando a nossa vida é Deus. Então, muitas vezes acontece isso mesmo. A gente acha que a gente tá controlando a nossa vida, mas, na verdade, Ele tem o controle de todas as coisas. Então, é muito mais fácil
a gente deixar ele controlar. É muito mais fácil a gente entregar o controle para ele. Na verdade, entregar não, né? Porque o controle já é dele. Mas é muito mais fácil se a gente tirar esse peso das nossas costas, sabe? De que a gente precisa fazer as coisas, a gente precisa ser bem sucedido, a gente precisa ter sei lá, ter uma boa carreira, ter um bom casamento, fazer coisas boas, fazer boas obras. É muito mais fácil quando a gente entende que a gente só pode encontrar o nosso propósito real no Senhor. E é buscando a Deus que as outras coisas vão ser acrescentadas na nossa vida. Então, busque em primeiro lugar o reino de Deus. E as outras coisas serão acrescentadas. Então, se você tiver um relacionamento com esse Deus verdadeiro, com esse Deus que nos criou, aí as outras coisas vão vir naturalmente. Você vai começar a perceber que agora eu não tenho mais tanta ansiedade sobre o amanhã, mas eu entendo que a minha vida está nas mãos de Deus, está no controle de Deus. E aí, por isso, o chamado arrependimento também é para nós, né? Porque quantas coisas a gente faz que desagrada ao Senhor, né? Quantas coisas a gente faz que estão fora dos propósitos de Deus para nós? Se a gente for pensar, se eu for pensar, só essa semana, o tanto de coisa que eu fiz que, sabe, que desagradou a Deus são muitas, assim. Porque a gente é pecador, porque o pecado tá no nosso coração, sabe? Porque ele tá aqui. Então, assim, Paulo vai falar, né? Quando eu quero fazer uma coisa boa, até quando eu quero fazer uma coisa boa, o pecado que tá em mim, ele faz com que essa coisa seja ruim. Então, se eu tenho uma atitude altruísta, por exemplo, quando eu vou perceber, essa atitude altruísta tá sendo egoísta, porque eu quero fazer uma atitude altruísta porque eu quero que as pessoas vejam como eu sou bom, sabe? Então, o pecado tá em nós. A gente faz coisas que desagradam a Deus, a gente pensa coisas que desagradam a Deus, a gente fala coisas. Então, por isso é tão importante a gente entender que esse chamado arrependimento é para nós. Mas sempre lembrando também que do versículo que a gente leu que está lá em Joel, que fala que Deus é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se. Porque às vezes a gente pensa assim, poxa, mas Deus fala de maldição, ele é um Deus mau, porque ele pune aqueles que desobedecem. Mas, na verdade, a Bíblia inteira é uma história de redenção e que fala do quanto Deus nos ama e de quanto ele quer ter um relacionamento conosco, sabe? Então, olha esse povo, o tanto de vezes que esse povo, tanto de vezes que a gente desagrada a Deus, que a gente desobedece, e como o amor e o cuidado dele continua todos os dias na nossa vida. Então, essa é uma mensagem que, assim, a gente não merece tanto amor, a gente não merece tanto cuidado, mas Deus não muda nunca. Então, o mesmo Deus da Bíblia, o mesmo Deus que fez todas essas coisas maravilhosas que a gente lê na palavra dele, também é o Deus que hoje nos chama ao arrependimento, sabe? Nos chama ao relacionamento com ele. E aí, à medida que a gente se desculpa, pode falar, gente. Não, o que eu ia comentar é que, tipo, é muito interessante quando a gente para pensar nessa questão, sabe? De que, igual você falou, a gente tem o conhecimento da antiga aliança, né, que a gente chama, que era a aliança de Deus com Abraão, que prometeu a ele que através ele seria uma grande nação e através dele seriam benditas todas as famílias da terra. E aí nessa antiga aliança estava representado o povo de Israel. E hoje em dia a gente crê que existe uma nova aliança, né, que foi a aliança firmada com a morte e a ressurreição de Jesus. Então, através de Jesus, que é descendente de Abraão, foram benditas todas as famílias da terra. Tipo, é possível que todas as famílias da terra recebam a Cristo e sejam abençoadas por causa disso, por causa do sacrifício de Jesus. E então a gente não deve acreditar que a gente tem que ficar só com as coisas boas da aliança, né? Tipo, eu só vou receber as bênçãos. Não, a gente tem os compromissos também. E aí vem exatamente essa responsabilidade de buscar agradar a Deus, de não simplesmente por culpa ou por remorso ou por obrigação, só porque meus pais vão na igreja ou só porque é bonitinho andar seguindo as regras. Não, a gente tem que entender o verdadeiro propósito.
Entender quem Deus é, entender quem a gente é e quais os princípios que estão por trás desses mandamentos. Quais são as verdadeiras intenções de Deus quando ele fala para a gente não matar alguém ou simplesmente, na verdade, não odiar alguém, porque quando a gente odeia alguém, Jesus fala, né, que é como se a gente estivesse matando essa pessoa. Então, a gente tem que pegar a seriedade disso e entender que essa mensagem de Joel serve muito tranquilamente para a gente hoje. É igual você falou no começo da aula, né? Não é como se fosse o Antigo Testamento cheio de histórias desconexas ou só, tipo, mais um conto que eu vou ler hoje e é isso aí. Não, ele tem reflexos hoje porque a gente está nessa nova aliança com Deus. E aquilo que Joel fala para as pessoas naquele tempo serve para a gente hoje também. A gente tem que constantemente buscar esse arrependimento quando a gente peca diante de Deus. Sim. Eu ia só falar também uma última coisa que eu vou falar. Em relação a essas aplicações práticas que a gente está vendo e tudo mais, eu acho que muito do que a gente falou aqui. Eu tô tentando conectar as coisas na minha cabeça, mas a gente é encorajado e consolado e tudo mais por algumas verdades bíblicas, tipo o fato de que a gente tem que se arrepender e tomar nossa cruz, a gente tem que fazer isso, mas que o fardo é leve por causa de Cristo, o fato de que a gente ora e a gente sabe que às vezes a gente não sabe orar, mas o Espírito intercede por nós. O fato de que a gente lê a Bíblia e a gente pode pedir a iluminação do Espírito Santo para ler a Bíblia, para que não seja simplesmente uma leitura, mas a Bíblia, ela fala e ela transforma os nossos corações, né? A palavra de Deus. E o fato de que a gente pode estar dependendo de Deus para crescer, porque Ele é quem nos sustenta nisso tudo, Ele nos dá o dom da fé, Ele trabalha em nós, o Espírito opera em nós e todas essas coisas. Então a gente pode viver de forma mais leve, sabendo que não é fácil, mas a gente não tá sozinho nessa. Sim. Então, mas as aplicações práticas, né, pra gente encerrar, assim. Mas como que tá o seu relacionamento com o Senhor? Como que tá o seu relacionamento com Deus? Como que tá o seu entendimento sobre a Bíblia, sobre o porquê você foi criado, sobre a sua própria identidade? Porque muitas vezes o que eu vejo é que tem muitas pessoas perdidas buscando a identidade, né? Então, assim, quem eu sou? E aí elas vão por caminhos completamente contrários à vontade de Deus para descobrir quem elas são. Então, assim, eu sou quem a mídia diz que eu sou quem alguma pessoa que eu admiro fala que eu sou quem as pessoas gostam que eu seja. E isso é muito difícil e é muito ruim. Então, nós precisamos ter uma identidade formada em Deus, entender que a nossa identidade está nele. A gente foi criado à imagem e semelhança dele. Essa é a nossa identidade. Nós somos filhos de Deus, amados e comprados por um alto preço. Deus enviou Jesus, seu único filho, para morrer no nosso lugar. Por quê? Porque nós somos filhos amados do Senhor. Então, essa identidade, ela foi conquistada por Jesus na cruz. Então, a gente tem que se orgulhar dela, assim, a gente tem que entender quem a gente é e o propósito que a gente tem, sabe? E aí Deus nos dá uma missão nessa terra. Então, qual que é o meu propósito aqui? O que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Meu propósito aqui é falar do amor de Jesus para as pessoas, é que elas entendam sobre o propósito delas, sobre a identidade delas. Eu preciso contar para elas que eu tenho uma nova identidade em Jesus e que elas também podem ter. Sabe? Eu preciso contar para elas que em Jesus Cristo eu tenho paz e verdadeira paz. Porque o mundo busca isso. Só que a gente só pode refletir essas coisas, a gente só tem capacitação para fazer isso, para cumprir o nosso propósito, quando a gente está num relacionamento íntimo e profundo com Deus. Sabe? Se a gente não tá, você pode dizer que não é influenciado. Não, eu não sou influenciado, mas se a gente não tá num relacionamento íntimo com Deus, a gente é influenciado muito facilmente. Então, assim, as séries que a gente assiste falam
as coisas que a gente tem que acreditar, as pessoas que a gente convive na escola, ou em casa, ou em qualquer lugar, aos poucos vão jogando ideias na nossa cabeça que a gente vai comprando essas ideias que não são verdades. Então, a gente precisa conhecer a Bíblia, a gente precisa ler a palavra de Deus para entender, e para ter o nosso coração formado no Senhor, sabe? A gente tem que ter esse relacionamento com Ele íntimo, para que a gente possa cumprir a nossa missão nesse mundo, porque é muito difícil sem Ele, né? Tem uma passagem que Jesus fala: olha, eu sou a videira e vocês são os ramos. Então, assim, a gente precisa estar. Se ele é uma videira e a gente é os ramos, não tem uma árvore que é separada, né? Ela tá junto ali. Então, a gente precisa estar junto com o Senhor para entender e para cumprir o nosso propósito. E aí fica essa pergunta para nós: como tem sido a nossa vida devocional? A gente tem lido a Bíblia? A gente tem orado? Tem buscado a Deus em oração? A leitura da Bíblia é muito importante. A gente precisa ter disciplina nisso. Eu sei que é difícil, para mim também é. Mas a gente precisa ter disciplina, a gente precisa ler a Bíblia. Porque quando a gente lê a Bíblia, o Espírito Santo molda o nosso caráter. E aí a gente vai ficando mais parecido com Jesus. E a gente precisa orar, a gente precisa falar com o Senhor. Senão a gente vai cometendo pecados e pecados, sabe? E aí, sabe, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas sabe aquele dia assim que você fez uma coisa tão ruim que você fica evitando orar, sabe? Porque você fala: nossa, eu não quero falar com Deus porque eu sei que Ele sabe o que eu fiz e eu não tô afim de falar porque tô com vergonha, sabe? Então, a gente não pode ficar adiando isso. Se a gente fez uma coisa que desagradou o Senhor, se a gente fez algo que a gente sabe que é pecado, a gente precisa conversar com Deus e falar: olha, Senhor, eu errei, eu pequei, eu não quero fazer isso. Sabe? A gente tem que ter essa vida de oração também. E identificar os pecados que a gente está cometendo também. Entender onde eu estou errando, onde eu estou pecando, qual é a minha dificuldade maior. E aí eu queria que vocês pensassem, né? Se vocês já tiveram alguma experiência assim, em que vocês se arrependeram, pediram perdão e sentiram essa restauração de Deus, se sentiram bem, se sentiram restaurados, você tem tido experiências com Deus? Você tem tido um relacionamento com Deus? É uma pergunta meio repetitiva, né? Mas isso é muito importante. E eu acho que essa é a mensagem principal que Joel traz para nós. A gente é um povo escolhido de Deus, a gente tem uma aliança com o Senhor. A gente precisa se arrepender dos nossos pecados. Não dá para a gente ficar vivendo achando que a fé é brincadeira, achando que a gente pode ficar em cima do muro, né? Não dá pra gente viver assim. A gente precisa se arrepender dos pecados e se voltar para Deus. E a gente tem uma missão também nesse mundo, né? Que é pregar o evangelho, que é falar de Jesus, que é demonstrar para as pessoas o amor de Jesus. E como que as pessoas têm nos visto? Como que elas nos enxergam, né? Será que seus amigos podem dizer que você é uma pessoa que ama o Senhor? Que você é uma pessoa que tem decisões sábias? Porque são decisões baseadas no que o Senhor orienta? Então, essas são as nossas reflexões para hoje. Vocês querem falar alguma coisa? Vocês estão entendendo? Tá? Eu ia falar um negócio que eu tava pensando aqui, que é, tipo, eu vejo por experiência própria, sabe? Eu acho que a relação íntima com Cristo é muito necessária, porque na Bíblia diz que nossa vida para ser filho de Deus vai ser uma luta constante entre a carne e o espírito, né? E aí, tipo, cada vez que eu me aproximo e eu tenho a comunhão com Ele, eu leio e oro, eu percebo que eu alimento meu espírito e, tipo, os pecados que antes eu lutava, tipo, na verdade eu acabava, tipo, cometendo e aí eu pensava: nossa, eu cometi e não percebi. Acabam sendo muito mais fáceis de evitar e, enfim, porque o que você mais alimenta fica mais forte. Sim. E aí, tipo, Deus tem me abençoado muito, porque eu percebo isso, sabe? Tipo, ele tá falando: tipo, bate na porta e eu vou abrir. Isso é verdade. E às vezes a gente esquece, quer dizer, eu esqueço, né? Mas isso é muito bom. Mas é muito legal, Júlia. É muito legal você compartilhar a sua experiência. Porque é isso que a gente sempre fala, sabe? As nossas experiências com Deus, elas são pessoais, mas às vezes elas podem edificar a vida de outras pessoas também, né?
E é por isso que existe a igreja. Por isso que a gente é igreja. Porque a gente nós vivemos nessa luta, sabe? Luta contra o pecado. E Deus nos chamou para ser igreja juntos, sabe? Porque juntos a gente pode buscar melhor a Deus, a gente pode entender a palavra de Deus, a gente pode buscar viver da maneira como Deus espera que a gente viva, sabe? E isso é muito legal, isso é muito bonito. Mais alguém? Não? Bom, então vamos orar para encerrar? Eu vou orar então. Senhor, muito obrigada, Deus, por esse tempo que a gente pôde ter nessa manhã. Tempo para estudar tua palavra, tempo para falarmos das coisas do Senhor, tempo para refletirmos um pouco sobre quem nós somos e nos arrepender, Senhor. Pai, nós queremos colocar o nosso coração diante de Ti, porque nós entendemos que nós somos pecadores, Pai. A gente faz muitas coisas que desagradam ao Senhor. A gente faz muitas coisas que nós nos arrependemos profundamente, Senhor. Então, que o Senhor possa sondar os nossos corações nesse momento, de cada um aqui. E que o Senhor possa nos perdoar e restaurar o nosso coração, a nossa vida para o Senhor, Pai. Nos ajude a andar nos seus caminhos, nos ajude a não cometer os mesmos pecados que a gente já cometeu e que o Senhor já perdoou. Nos ajude a ler a Bíblia e a conhecer mais o Senhor e a ter intimidade contigo, Senhor. É isso que a gente deseja. E que o Senhor nos abençoe à medida que a gente te busca, te louva, que a nossa vida possa resplandecer, Senhor, que as pessoas possam ver em nós que nós somos filhos teus, chamados segundo o teu propósito, e que as pessoas possam, através da nossa vida, conhecer o Senhor, Pai. Nós entendemos que nós precisamos de Ti, porque essa é uma missão difícil. Mas nós sabemos que o Teu Santo Espírito nos orienta e nos direciona, Senhor. Então, que o Senhor incomode o nosso coração, nos chame ao arrependimento, que a gente possa realmente viver uma vida verdadeira com o Senhor, não só de aparências, mas que o Senhor fale conosco todos os dias, Pai. Senhor, nós pedimos que o Senhor abençoe cada um de nós, o restante do nosso dia, da nossa semana, nos dê uma semana abençoada e que durante toda essa semana a gente possa nos lembrar de quem nós somos, da nossa aliança com o Senhor e buscar o Senhor em oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.